Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Impotente diante disso, Zhao Roshi arregalou os olhos de raiva. Rei Youkai, o erro é seu. Arranje um jeito de consertar. Foi então que Ling Feilong interveio, dizendo em tom suave. Roshi, foi apenas um pequeno erro do sistema. Não podemos culpar o Rei Youkai por isso. E o Xifeng? Já que sabem que houve um erro, ele pode entrar agora. Zhao Roshi ignorou Ling Feilong, dirigindo-se diretamente a Rei Youkai. Você pode confirmar que ele se registrou e que é aluno da universidade. Isso ainda não é suficiente? Colega Zhao Roshi, posso confirmar o registro, mas a decisão final não é minha. Rei Youkai olhou para o líder dos seguranças, transferindo a responsabilidade. Você precisa perguntar a ele. Com um sorriso amargo, Rei Youkai agiu como se a situação não tivesse nada a ver com ele. O segurança franziu a boca. Era óbvio que Rei Youkai nunca registrara Xifeng, mas agora colocava a culpa nele? Se Rei Youkai realmente quisesse que Xifeng entrasse, o que um mero segurança poderia fazer? A mensagem era clara: proibido. Mas Zhao Roshi também não parecia alguém que ele poderia desafiar. Se não, por que Rei Youkai faria tantas desculpas superficiais? Preso no dilema, o segurança hesitou antes de responder rigidamente. Tenho minhas responsabilidades. Por favor, não dificulte as coisas. Monitora Zhao, está tudo bem. Se não posso entrar, paciência. Xifeng segurou Zhao Roshi, que estava prestes a explodir, e sorriu para Rei Youkai e os outros, que eram especialistas em arruinar seu dia. Que bom que o colega Xifeng entende. Rei Youkai sorriu sarcasticamente. Foi um acidente. Garanto que não se repetirá. Exato. Não haverá próxima vez, Zhou riu alto. Ling Feilong lançou um olhar desdenhoso a Xifeng antes de dizer a Zhao Roshi. Roshi, vamos. Tio Jianyu está esperando por você. Tio Jianyu está aqui? Zhao Roshi pareceu surpresa, mas logo teve uma ideia. Ele é um dos patrocinadores do evento. Pode ajudar você a entrar. Xifeng, espere aqui. Vou chamá-lo. Com certeza você poderá entrar. Assim que Zhao Roshi entrou no hotel, Rei Youkai revelou um sorriso zombeteiro. Colega Xifeng, volte para casa. Este evento não é para alguém como você, virou-se para o segurança. Lembre-se, nenhum pé dentro do prédio, ou você está demitido. Entendido. Rei Youkai e os outros entraram no hotel rindo, enquanto o segurança encarava Xifeng, pronto para expulsá-lo se necessário. Mas Xifeng não se irritou. Pelo contrário, estava extraordinariamente calmo. Se não querem que eu entre, tudo bem. Não preciso estar na festa para fazer o que vim fazer. Ele se virou e saiu, com um leve sorriso nos lábios. O jantar de confraternização era a oportunidade perfeita para recrutar membros para sua guilda. Se perdesse essa chance, quem sabe quando teria outra? Na sua vida passada, a pequena guilda Shadow sobrevivera graças aos recrutas deste evento. Sem eles, teria sido engolida por uma guilda maior. A Asa Zero já tinha uma poderosa como Rosa d'Água e um grupo de elite, mas nunca era demais ter mais talentos. Se não podia recrutar dentro do evento, faria isso do lado de fora. Xifeng foi a uma gráfica próxima e, pouco depois, montou uma placa a certa distância do local. Asa Zero recrutando membros. Apenas interessados sérios. Embora simples, a mensagem era clara. Quanto ao reconhecimento da guilda, Xifeng não estava preocupado. A fama da Asa Zero já se espalhara por todo o reino Estrela-Lua. No fórum oficial, era o tópico mais quente. 8 jogadores no topo do ranking, com níveis que desafiavam a imaginação, o mais baixo era nível 18, algo que inspirava admiração. Nem mesmo uma guilda de primeira linha conseguiria tal feito. Quem não sonharia em se juntar a eles? Muitos jogadores independentes postavam milhares de tópicos no fórum pedindo para entrar. Mas a Asa Zero recrutava apenas na cidade do Rio Branco, limitando o acesso. Logo, a placa chamou a atenção. Olha aquela placa. Asa Zero recrutando? Asa Zero? Impossível. Ouvi dizer que os 8 experts deles são várias vezes mais fortes que os de guildas de primeira linha. Por que estariam recrutando aqui? Se for verdade, serei o primeiro a me inscrever. Os transeuntes começaram a comentar. A Asa Zero era sinônimo de mistério e poder. Enquanto isso, no 10º andar do hotel, um homem de 50 anos, vestido com trajes luxuosos e com um olhar penetrante, aguardava em uma sala VIP. Era Zhao Jianyu. Tio, o que está fazendo aqui hoje? Zhao Roshi sorriu docemente ao entrar. Zhao Jianyu era irmão mais novo de seu pai e membro do conselho do grupo Zhao. Sem filhos, tratava Zhao Roshi como sua própria filha. Vim te ver. Você só fica na universidade e nunca visita, respondeu ele, afável.
Tio, você é um dos patrocinadores, certo? Tem um amigo que quer participar. Pode deixá-lo entrar? Zhao Ruoxi balançou o braço dele, melosa. Esse Xifeng? Zhao Zhenhua franziu a testa, seu semblante escurecendo. Como você sabe? Fui eu que ordenei barrá-lo. Ele é medíocre, de família comum. Você é a sucessora do grupo Zhao, uma elite. Pessoas como ele só querem se aproveitar da nossa fortuna. Não permitirei que ele continue enganando você. Falarei com ele pessoalmente. Zhao Ruoxi ficou em silêncio por um longo momento após as palavras de Zhao Zhenhua. Ela nunca imaginaria que seu tio, que sempre a mimara, diria algo assim sobre Xifeng. Havia claramente um mal-entendido, alguém o influenciara. Tio, de quem você ouviu isso? Ela não o contestou diretamente. Primeiro, queria entender a situação. Não importa. Ruoxi, no futuro, não se associe mais a pessoas como Xifeng. É também o desejo do seu pai. Zhao Zhenhua sabia que Zhao Ruoxi já estava corrompida por Xifeng. Nenhuma palavra faria mudar de ideia. Decidirá agir de forma decisiva para cortar o relacionamento de uma vez por todas. Depois, ele mesmo lidaria com Xifeng. Zhao Ruoxi estava entre o riso e a frustração. Sabia que seu tio agia por preocupação, mas ela e Xifeng não tinham um tipo de relação que ele imaginava, eram apenas colegas. Tio, desde quando você cobra alguém assim? Deixe-me adivinhar, foi o Ling e Feilong, não foi? Sim, foi eles, Zhao Zhenhua não negou. Xifeng é um ninguém. Já o Ling Feilong tem boa aparência, ambição e habilidade em combate. Com a popularidade de domínio de Deus, ele está no alto escalão da Shadow. Tem visão de futuro. Por que escolher um incompetente quando há um jovem promissor como ele? Seu pai concordaria comigo. Tio, você está completamente enganado. Não há nada entre mim e Xifeng. Zhao Ruoxi estava sem palavras. Mais do que irritada com Ling Feilong, sentia-se aliviada. Graças a Xifeng, vi agora as verdadeiras cores dele. Enganado? Seu tio tem olhos perspicazes. Seja como for, não permitirei que aquele moleque entre no evento. Isso eu garanto. Zhao Zhenhua não acreditou nela. Conhecia suas artimanhas desde criança. Desta vez, não cairia nelas. Ele não era um empresário astuto, mas um lutador que amava artes marciais, responsável pelo departamento de segurança do grupo Zhao. O verdadeiro líder era Zhao Zhenxuan, pai de Zhao Ruoxi. Por isso, Zhao Zhenhua admirava futuros lutadores profissionais como Ling Feilong. Apenas um homem forte poderia proteger sua mulher. Já Xifeng? Suas investigações revelaram um fracote constantemente intimidado. Alguém assim era simplesmente indigno de confiança. Enquanto isso, do lado de fora da porta, Ling Feilong ouvia a conversa e sorria satisfeito. Se não podia derrotar Xifeng diretamente, usaria meios indiretos. Ele já informara Zhao Zhenxuan sobre o assunto. Com ambos contra o relacionamento, mesmo que Xifeng conquistasse Zhao Ruoxi, nunca ficariam juntos. Enquanto ele crescesse na Shadow, tornando-se um membro central, Zhao Zhenhua e Zhao Zhenxuan certamente apoiariam sua aproximação. Com a fortuna do grupo Zhao, ele assumiria o controle da Shadow. Então, o que seria Xifeng? O que seriam Zhao Luofei ou Lan Ailong? Youkai, você fez bem hoje. Falarei bem de você ao irmão Zhan. Quando se formar, venha para a Shadow. Ling Feilong bateu no ombro de Youkai, que sorriu servilmente. Foi um favor pequeno. No futuro, conto com seu apoio, irmão Long. Youkai sabia que, como presidente do conselho estudantil, era importante na universidade. Mas, após a graduação, seria um ninguém. Por isso, aceitara o pedido de Ling Feilong para excluir Xifeng do evento. Além disso, o próprio Zhao Zhenhua ordenara que Xifeng fosse barrado. Agradar a ambos com uma única ação? Por que não? Enquanto isso, do lado de fora do hotel, a cena era de caos. O jantar de confraternização de Jinha era um evento conhecido, atraindo repórteres e curiosos. Mas este ano, a movimentação era incomparável. Uma multidão se aglomerava nas ruas, fazendo fila. Alguns transeuntes confusos até pensaram que uma celebridade internacional aparecerá. Irmão mais novo, o que está acontecendo? Por que tanta gente? Hã? Não sabe? A guilda Asa Zero está recrutando membros. Asa Zero? O que é isso? A guilda mais incrível e misteriosa do Reino Estrela-Lua, é claro. Reino Estrela-Lua? Caramba! Você nunca jogou Domínio de Deus? De que buraco saiu? Os transeuntes, em sua maioria trabalhadores de escritório, não tinham tempo para jogos. Naturalmente, não conheciam Domínio de Deus. Mas, ao ver centenas de pessoas na fila, muitos começaram a se perguntar que jogo era aquele, capaz de causar tanto impacto.
Era apenas o recrutamento de uma guilda em um jogo, mas havia centenas de candidatos e o número só crescia. Em breve, poderiam ser milhares. O mais inacreditável? Repórteres de estações de TV faziam transmissões ao vivo da cena. Que tipo de situação era aquela? Não é só um recrutamento para um jogo? Não se ganha dinheiro jogando. Que perda de tempo, um executivo de colarinho branco riu com desdém. Imediatamente, os olhares de desprezo de dezenas de pessoas na fila se voltaram para ele, como se ele fosse um idiota. Que otário! Não sabe o que significa o recrutamento de uma guilda no domínio de Deus. Vai ser um fracassado a vida toda. Ignore-o. Como ele saberia que, ao recrutar no mundo real, a guilda também está contratando para seu workshop? Um executivo como ele ganha 4 ou 5 mil créditos por mês. Claro que despreza quem faz 2 ou 3 mil como meio período. O quê? Esse é o salário de um membro externo. Membros oficiais ganham no mínimo 5 mil. Os Elite, 10 mil. A Asa Zero está recrutando 300 externos, 100 oficiais e 20 Elite. Com tantas vagas, temos chance. Ouvi dizer que os membros principais ganham 50 mil. Imagina quantos 8 grandes experts da Asa Zero recebem. Dizem que é mais de 10 milhões. Uma corporação ofereceu 8 milhões a um deles, e ele recusou. A riqueza da Asa Zero é inimaginável. O executivo já não parecia tão confiante. Ele ganhava 5 mil por mês após 3 anos de empresa, o mesmo que um membro oficial de uma guilda. E esses jogadores trabalhavam apenas à noite. De repente, ele sentiu vontade de entrar na fila. Enquanto Shifen entrevistava jogadores na rua, seus atos chamaram a atenção dos convidados do evento, especialmente os grandes workshops de Jinhai. Até lutadores profissionais interessados no domínio de Deus ficaram curiosos. A Asa Zero apareceu aqui. Valeu a pena vir. Vamos encontrar essa pessoa. É uma grande chance para nosso workshop. Muitos sonham em contatar alguém do alto escalão da guilda. Temos sorte de encontrá-lo aqui. No 36º andar do Hotel Ponte Dourada, o jantar de confraternização de Jinhai começara oficialmente. A maioria dos participantes eram figuras conhecidas de vários setores da cidade. Apenas uma minoria eram estudantes prestes a se formar na Universidade de Jinhai. O evento deste ano era o mais grandioso até então, com o maior número de convidados. Isso proporcionava mais oportunidades de carreira para os graduandos, especialmente os jogadores de domínio de Deus. Muitos viam o futuro do jogo com otimismo, pois, além de batalhas e aventuras, ele oferecia diversos estilos de vida e entretenimento. As possibilidades no jogo superavam as do mundo real, permitindo que corporações se integrassem e se desenvolvessem dentro dele. Num canto do salão, um idoso vigoroso de 60 anos, vestindo um traje branco, estava cercado por algumas das figuras mais influentes de Jinhai. Zhao Zhenhua, tio de Zhao Roshi, estava entre eles. Eles ainda não chegaram? O homem de branco, Shu Venkin, perguntou a Ryokai, que estava ao seu lado. Já chegaram, mas... Ryokai hesitou. Shu Venkin era reitor e presidente da Universidade de Jinhai, uma figura de grande influência na cidade. Seus ex-alunos haviam alcançado feitos notáveis, tornando-o respeitado em todos os setores. Suas palavras podiam causar rebuliço em Jinhai. Fale. Eles estão lá fora agora. Ryokai respondeu em voz baixa, sentindo os joelhos fraquejarem sob a pressão. E por que não entraram? Shu Venkin franziu a testa. Querem que este velho os convide pessoalmente? Quem eles pensam que são? Acham que, por serem bons em um jogo, podem nos ignorar? Zhao Zhenhua bufou. Vão ver o que está acontecendo e tragam-nos. Digam que fui eu quem mandou. Shu Venkin sentiu que algo estava errado. Além dos jogadores profissionais, vários lutadores famosos também estavam ausentes. Imediatamente, seus seguranças, homens altos e robustos de terno e óculos escuros, desceram de elevador. Não entendo o que passa pela cabeça deles. Qual o sentido de ficar lá embaixo? Aconteceu algo? Zhao Zhenhua estava furioso. Sua opinião sobre jogadores profissionais despencara ainda mais. Para ele, não importava o quão bons fossem, sem o apoio de corporações, seriam sempre insignificantes. Também estou curioso. Que mentalidade os jovens têm hoje? Talvez nós, velhos, já não acompanhamos os tempos. Um homem de meia idade, vestindo roupas de artes marcial, riu de si mesmo. Ele transmitia uma sensação de calma e serenidade, como um oceano tranquilo, sem qualquer traço de energia combativa. Mas ninguém no salão o subestimaria. Esse homem era Shen Wu, mestre de artes marciais renomado em Jinhai. Anos atrás, ele fora o campeão invicto do torneio de luta da cidade. Agora, mais velho, abrirá seu próprio dojo. Mestre Shen Wu brinca. Os jovens de hoje não conhecem a imensidão do céu e da terra. É apenas um jogo.
Com as habilidades do mestre, seria fácil se tornar um dos melhores no domínio de Deus, Zhao Zhenhua disse. O mundo real e o virtual são diferentes. Além disso, os tempos mudaram. O futuro pertence aos jovens, Shen Wu balançou a cabeça. Como praticante de artes marciais, ele era sensível às mudanças ao seu redor. Sentia a aproximação de uma nova era, especialmente com o domínio de Deus. Corporações ao redor do mundo investiam no jogo, cujo número de jogadores ultrapassava a imaginação. O potencial era inegável. E, sem dúvida, havia segredos ocultos sobre o jogo. Embora não soubesse quais, Shen Wu sabia que eram segredos capazes de fazer corporações brigarem freneticamente. Domínio de Deus não era tão simples quanto parecia. Enquanto isso, as corporações de Jinhai que investiam no jogo eram como gatos farejando peixe, sem ideia do que realmente estava em jogo. Após uma breve conversa, Shu Wenqin recebeu uma ligação de seu segurança. Velho Shu, as pessoas aqui dizem que tem um assunto importante a resolver. Precisam de mais tempo antes de subir. Assunto importante? Mais importante que este evento? Eles não querem patrocínios? O tom de Shu Wenqin ficou gelado. Parece que estão tentando encontrar um dos altos executivos da guilda Asa Zero. Mas há muita gente na fila. Vão demorar. Asa Zero? Uma guilda de domínio de Deus? Shu Wenqin ficou intrigado. Era apenas uma guilda de jogo. Por que tantos workshops famosos estariam bajulando-a? A Asa Zero seria uma entidade poderosa dentro do jogo? Embora Shu Wenqin não jogasse, conhecia as guildas famosas do mundo virtual. Asa Zero não estava entre elas. Dizem que é uma guilda extremamente famosa no Reino Estrela-Lua, superior até mesmo a guildas de primeira linha em certos aspectos. Muitas corporações desejam contato com seus executivos, mas a guilda é muito misteriosa. Esta é uma chance única. Então essa guilda não é algo que pode ser ignorado. Shu Wenqin interessou-se. Uma guilda assim em Jinhai, e ele não sabia? Já que é assim, convidem esse representante da Asa Zero para subir. Quero ver que tipo de pessoa é. Além disso, não era bom ter tantos participantes do evento presos lá embaixo. Trazer o representante resolveria o problema. Todos ficaram chocados ao ouvir Shu Wenqin convidar um representante desconhecido. Lá fora, os seguranças de Shu Wenqin encontraram Shifeng e transmitiram o convite. Para sua surpresa, Shifeng recusou. Senhor Shifeng, o velho Shu o convida sinceramente. Garanto que não se arrependerá, o líder dos seguranças insistiu. Entendo. Mas ainda não terminei o recrutamento. Além disso, mesmo que eu aceite, teria que perguntar a essas pessoas se concordam. Shifeng sorriu, apontando para a fila com mais de 1000 pessoas. E mesmo se eu quisesse ir, alguém lá dentro me expulsaria de novo. Sou um covarde. Essa pessoa me ameaçou e disse que não posso pôr um pé no hotel. Ainda tenho muitos candidatos para entrevistar. Por favor, não dificultem. Os seguranças ficaram sem palavras. Isso não era um desprezo direto? Mas não tinham escolha a não ser relatar a situação. O quê? Alguém o ameaçou? Shu Wenqin riu ao ouvir as palavras. Digam a ele que, enquanto eu estiver aqui, garanto que nada acontecerá com ele neste evento. Ninguém ousará expulsá-lo. Mas ele ainda diz que não se atreve a entrar. Não quer ser expulso uma segunda vez, o segurança respondeu, desamparado. Expulso uma segunda vez? Então ele já foi convidado antes? Sim. Shu Wenqin ficou pasmo. Então, a fúria explodiu em sua mente. Alguém ousar expulsar um convidado seu? Isso era um tapa em sua cara. Quem? Quem ousou expulsar meu convidado? Sua voz tornou-se glacial. O segurança tremulou antes de responder. Rei Youkai. Fim dos capítulos do 250 ao 252. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau.